Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos conversar um pouco sobre a radiologia das vias aéreas superiores no módulo de sistema respiratório da MD3. Bem, em primeiro lugar, o objetivo ele pede para a gente identificar, né, as estruturas das vias aéreas superiores nessas imagens de raio-x e TC. Né? Então aqui primeiro a gente tem uma imagem de raio-x, né, uma imagem em perfil. Lembrando que o raio-x, né, a gente observa a transparência, né, das estruturas em relação à radiação que é atravessada no corpo. Então, estruturas mais densas ficam brancas, né? O osso, por exemplo, a gente vê regiões mais concentradas, mais densas, e o que é mais claro que é mais escuro, né? Que é o menos denso, fica mais preto, né? Mais que a gente chama de hipertransparente, tá? Que é observado onde tem ar, né? Então a gente observa áreas com menor densidade, ok? Então, na via aérea superior, aqui olhando para essa imagem da esquerda do néter, né, a gente observa todo o trajeto, né? Vocês vão ter uma aula só de anatomia, tá? Nesse trajeto a gente observa algumas estruturas, como as conchas nasais, né, os espaços entre elas, que são os meatos. Outra referência é o pálato, né, delimitando o assoalho dessa cavidade nasal. E no teto da cavidade nasal a gente tem ossos como o nasal aqui na frente, o frontal, o etimoide e o esfenoide. Tá? Esses ossos vão ter a referência. E alguns deles têm a presença de ar dentro, né, que a gente chama de seios paranasais. Tá? O frontal, por exemplo, tem um seio, o esfenoide aqui atrás tem um seio. Tá? E o etimoide, ele tem, na verdade, várias pequenas cavidades chamadas de células etimoidais. Tá? É um seio, mas a gente usualmente chama mais de células etimoidais. Lembrando que aqui nessa imagem, a concha nasal superior está cortada para que a gente possa visualizar esses seios, né, essas células etimoidais. Tá? Já o esfenoide e o frontal, a gente consegue ver esses seios naturalmente num corte sagital mediano, que é o caso aqui. Tá? Então, aqui a concha nasal inferior, a concha nasal média e a concha nasal superior, que a gente não consegue ver ela completamente aqui. Tá bom? Então, vamos tentar identificar isso aqui na radiografia. Tá? Eu destaquei aqui primeiro o seio frontal, né? Então, é possível identificar uma área mais escura, né, mais hipertransparente aqui, numa região correspondente aqui ao osso frontal. Tá? Vocês observarem a correlação. Então, vou voltar aqui, observem a área um pouco mais escura, observe que aqui tem várias pequenas áreas escuras, ó, tá? Essas áreas correspondem às células etimoidais, e aqui atrás, essa área mais larga um pouco aqui, né, também corresponde à presença de ar no seio esfenoidal. Tá? Logo aqui atrás, a gente tem a célula túrcica, né, onde fica a hipófise. Então, é uma boa referência para a gente. Tá? Outra referência aqui embaixo, né, a presença do palato duro, né, a estrutura óssea aqui da maxila e do palatino, formando essa referência de teto e assoalho, né, para passagem aqui na cavidade nasal. Então, mais uma vez, seio frontal, aqui as células etimoidais, tá? E aqui atrás o seio esfenoidal. Tá bom? Observem que o seio esfenoidal tem uma íntima relação aqui com a célula túrcica. Tá? Então, fica exatamente abaixo, né, da célula túrcica. Okay? Aqui é possível ver também, olha, uma parte do trajeto aqui da faringe, né, a gente chama de nasofaringe, um pouquinho mais abaixo aqui a orofaringe. Okay? Aqui a gente ainda vê um pedaço aqui do palato mole, palato duro, então são todas referências para a via aérea superior. Quando a gente olha essas imagens na tomografia,
né? Aqui eu peguei a mesma imagem, a gente tem um pouco mais ela em detalhe, dá para ver o seio frontal, o seio esfenoidal, já não consigo ver aqui os seios etimoidais, né, células etimoidais, porque aqui está presente a lâmina crivosa, né, que é por onde passa aqui o nervo olfatório, e aqui a concha nasal superior e a concha nasal média. Tá? Então a gente vê elas mais detalhadamente aqui a concha nasal inferior. Quando eu faço esse corte na tomografia, lembre que a tomografia, diferente do raio-x, ela não tem a sobreposição da imagem, ela te mostra exatamente o corte, a tomo, né? E esse corte aqui é um corte sagital, tá? Ele não é tão preciso, né, mediano, ainda pega algumas células etimoidais, mas normalmente no corte sagital mediano preciso você nem pegaria essas células etimoidais aqui. Então o que a gente observa aqui é a presença do seio frontal, mais uma vez, bem detalhado, o seio esfenoidal aqui atrás, olha, a célula túrcica aqui atrás, okay? Então esse aqui é o osso esfenóide, aqui é o osso etimoide e aqui é o osso frontal. Tá? Mais abaixo, né, a gente já não consegue pegar a concha nasal superior, mas pega a concha nasal média. Tá? E um pouco mais abaixo, a concha nasal inferior. Tá? Aqui atrás a gente tem uma região chamada de coanas e um pouco mais atrás é a nasofaringe. Tá? Então aqui a gente está diante da nasofaringe. Tá? Aqui eu vejo o palato duro. Tá? Então o palato duro, essa estrutura, olha, formada uma parte pelo palatino, uma parte pela maxila. Tá? E aqui, como eu não tenho aqui só estrutura óssea, aqui eu tenho partes moles, eu tenho um pedacinho do palato mole aqui atrás. Bem? Aqui a gente está diante de um corte coronal. Tá? No corte coronal a gente vê outras estruturas que não eram possíveis no corte sagital. Então aqui um corte anatômico e aqui um corte tomográfico. Tá? No corte anatômico já destaco logo a presença dos seios maxilares. Né? Por que a gente não viu na outra imagem? Porque o corte lá era exatamente aqui no meio. Né? Então aqui no meio eu não consigo pegar, eu pego a cavidade nasal, mas eu não consigo pegar os seios maxilares que estão mais laterais. Apenas é possível ver no corte coronal e no corte axial ou transversal. Tá bom? Então os dois seios, direito, né, esse que está em amarelo em destaque é o direito, o outro é o esquerdo. Um pouco mais acima, se vocês olharem de novo aquelas pequenas cavidades, tá? Que a gente vai chamar de células etimoidais. Então é possível visualizar tanto nesse corte aqui anatômico, quanto aqui no corte tomográfico. Né? Eu destaquei aqui 3 pequenas cavidades, né, formando as células etimoidais. Do lado direito e aqui sem a marcação do lado esquerdo. Tá? No meio, a gente vai observar uma estrutura chamada de septo nasal. Né? O septo nasal ele vai dividir a cavidade nasal em cavidade nasal direita e esquerda, onde você vai ter simetricamente as mesmas estruturas. Né? Aqui embaixo as conchas nasais inferiores, aqui as conchas nasais médias e as conchas nasais superiores. Tá? Por exemplo, aqui eu consigo visualizar a concha nasal superior, mas nesse corte, como ele é um pouco mais para frente, eu não vejo ainda a concha nasal superior aqui, apenas a média e a inferior. Tá? Quando eu venho um pouquinho mais para baixo, eu vejo a concha nasal média, ambas superior e média do osso etimoide aqui, e a concha nasal inferior, que é um osso à parte, né, um osso que fica fixo aqui na parede da cavidade nasal, que corresponde à maxila. Tá? Então, são estruturas possíveis. Aqui embaixo ainda tem o palato, olha, dá para visualizar também, palato duro, tá? Completando essa imagem, né? Cavidades orbitárias, cavidade craniana aqui, tá? E o resto em cinza aí são partes moles. Num corte transversal ou axial, né? A gente tem tanto anatômico quanto tomográfico, é possível visualizar as células etimoidais, né? Então o corte está no nível aqui das células etimoidais, e atrás
né? No meio ainda a gente tem o septo nasal, da mesma maneira que a gente viu no corte coronal, tá? Só que agora é uma vista de baixo para cima, né? Então eu tenho células etimoidais do lado direito, eu tenho no meio o septo nasal, tá? E atrás eu tenho aqui as células, o seio esfenoidal, tá? Vejam que ele é dividido, ele tem duas partes aqui, né? Então isso é bem mais visível quando eu faço esse corte axial, tá? Então simetricamente, né? Não tão simétrico, mas da mesma forma que tem do lado direito, tem do lado esquerdo, tá? Então a gente consegue ver nesse nível. Se eu cortar um pouquinho mais abaixo, eu já vou pegar a concha nasal e pego, no caso aqui, o seio, né, maxilar, que a gente viu no corte coronal, agora no corte axial. Vejo também aqui a concha nasal média. Se eu continuar cortando, eu vou chegar mais embaixo, na concha nasal inferior. Tá? Aqui atrás a gente vê o espaço correspondente à nasofaringe. Tá bom? Bem, pessoal, era isso que a gente tinha por hoje. Bom estudo. Nos vemos no laboratório morfofuncional.